Olá! O tema escolhido para o nosso trabalho foi investimento. Aqui analisaremos mais sobre os investimentos direto e os investimentos de portfólio. O investimento direto tem como característica o retorno a médio e longo prazo e o investidor possui uma participação ativa na empresa, podendo opinar nas decisões de maior relevância. Além disso, o investimento acontece em ativos reais ou em empresas específicas. Já os investimentos de portfólio, a expectativa é que o retorno venha a curto prazo. Além disso, os investidores podem vender seus títulos ou comprar a hora que quiserem. O investidor não possui uma participação ativa na empresa e, por isso, a facilidade na hora de comprar ou vender suas ações. O investimento acontece por meio de ETFs. Tanto o investimento direto quanto o investimento de portfólio estão expostos a fatores externos, como, por exemplo, a gestão da empresa, a economia global ou local, políticas monetárias e os riscos geopolíticos, ou seja, a taxa de investimento de um país depende, além dos fatores macroeconômicos, de alguns fatores externos, como, por exemplo, esses que citamos. Trouxemos aqui em nosso trabalho 2 exemplos de gráficos trazendo a taxa de investimento do Brasil. O primeiro deles, podemos ver a evolução ano a ano desde 2014, sendo 2023 um ano com menor taxa de investimento desde 2014. É importante ressaltar que 2023 não é só o nosso pior ano de investimento, analisando desde 2014, como falamos logo atrás, né? Mas no slide 6 trouxemos uma pesquisa feita pela FGV e publicada no site da Globo em uma reportagem, e a taxa de investimento do Brasil é a pior desde 1960 a 70, né? Em 71, ali tivemos uma grande alta que foi descendo década a década. E essa década que estamos vivendo hoje é a pior desde então. O investimento direto pode ser descrito como uma forma de investimento onde empresas instalam seu capital em outros países. Já o investimento de portfólio se apresenta na compra de ações por investidores. O seu principal objetivo é o retorno financeiro, obtido através dessa forma de investimento. Através dessas informações, podemos apresentar um diagnóstico setorial, com as variáveis que mais influenciam as decisões e resultados sobre os investimentos estudados, como, por exemplo, a confiança. Ao criar confiança no investimento direto, a tendência do investidor é aumentar o capital investido e até mesmo ampliar suas empresas estrangeiras. Porém, uma quebra de confiança ou a falta dela pode reduzir significativamente o valor do investimento e até mesmo encerrar a empresa de investimento direto, além de influenciar investidores em potencial. Outro ponto é a influência social e tolerância ao risco. Além disso, temos os fatores econômicos, onde sua influência se dá principalmente em pontos como estabilidade econômica, levada em consideração antes de realizar o investimento, principalmente se estrangeiro. E fatores como taxa de juros, inflação e políticas fiscais e monetárias são levadas em conta antes da tomada de decisão. Quando falamos de investimento direto em empresas estrangeiras, também é preciso considerar o tamanho do mercado local, a concorrência de mercado, as tendências de consumo e as inovações tecnológicas presentes no local. Os fatores políticos têm muita influência também. As decisões políticas influenciam diretamente no crescimento do país e, consequentemente, na intenção e realização de investimentos diretos e de portfólio. Fatores sociais causam grande influência nas decisões. Fatores tecnológicos influenciam diretamente na produtividade da empresa, sendo levado em consideração no momento de investir, além de poder também influenciar no modo que os investidores tomam suas decisões, apresentando maiores dados e informações, com prós e contras sobre uma empresa e o modo de investir. Por último, temos os fatores financeiros, onde o principal ponto de influência é o poder de compra dos investidores, limitando a possibilidade de investimento. Para a análise de tendência do investimento direto e do investimento de portfólio,
Podemos nos basear no relatório de investimento direto. Esse relatório mostra as estatísticas e análises de resultados, baseados no ano de divulgação. Ele contará com análise dos resultados durante o ano e com as estatísticas de resultados aguardados para o próximo ano. Essa categoria de investimento é a com maior destaque quando levamos em conta o relacionamento econômico e financeiro do Brasil com o restante do mundo. Com relação ao gráfico de intenção de investimento, no período de 2013 a 2020, podemos verificar uma oscilação durante todos os anos. Porém, durante a pandemia da Covid-19, houve uma queda brusca na intenção de investir. Isso ocorreu pela crise de saúde, que acarretou uma crise econômica e gerou grandes incertezas sobre o futuro. Em seguida, com a melhora do cenário mundial, a tendência de investir teve um aumento considerável, chegando a 59,9%. Ainda sobre investimentos nacionais, podemos verificar neste gráfico o investimento direto no Brasil no período de 2011 a 2020. Assim como nas tendências evidenciadas anteriormente, o período de menor investimento no país foi em 2020, justamente o ano da pandemia, pelos mesmos fatores já apresentados. Em 2021, houve um aumento nessa quantidade, e em 2022, com a economia mundial mais estabilizada e confiante, aumentou mais ainda o número de investimentos diretos no Brasil. Deste modo, verificamos que o gráfico de tendência de investimento se apresenta bem próximo à realidade. Com relação à tendência internacional, podemos levar em conta o investimento estrangeiro direto, o IED, onde há conexão de diferentes partes do mundo pelo capital. Este tipo de investimento fortalece a economia dos países e apresenta novas oportunidades de expansão das empresas, sendo benéfico para ambos os lados. Ele pode ser entendido como uma alocação de recursos financeiros de um país para o outro, sendo possível o investimento de uma empresa ou de um único indivíduo. O IED se difere do investimento em carteira pelos seus objetivos e abordagens, sendo o IED relacionado com envolvimento operacional e contribuição para o desenvolvimento econômico de um país ou de um negócio em específico. Este tipo de investimento pode ser uma ótima maneira de diversificar o investimento de portfólio, já que abre oportunidades para expansão de investimento estrangeiro, além das fronteiras nacionais. O Brasil vem atraindo um número considerável de investidores diretos para o território. Em 2021, como podemos ver na imagem ao lado, os Estados Unidos estavam na liderança do ranking, já o Brasil se encontrava em sexto lugar. Em 2022, o Brasil continuou evoluindo e chegou ao quarto lugar como maior destino de investimento estrangeiro, no primeiro semestre deste ano analisado. Como já foi dito anteriormente neste trabalho, alguns fatores externos e algumas variáveis macroeconômicas podem afetar a decisão de investimento. Trouxemos aqui alguns fatores que influenciam, como o PIB, a inflação, a taxa de juros e a taxa de câmbio. Com base nessas variáveis, os economistas conseguem fazer projeções neutras, otimistas ou negativas. Neste slide, trazemos algumas características dos cenários que citamos anteriormente e algumas metas que o nosso país precisa alcançar para atingir esses cenários. Então, vamos começar falando sobre o cenário otimista. No cenário otimista, o Brasil consegue realizar todas as reformas estruturais previstas, dessa forma reduzindo distorções tributárias, estimulando a concorrência. Com este cenário, o Brasil consegue alcançar o PIB crescendo por volta de 3,5%, a inflação ficaria por volta dos 3%, a Selic chega a 5% ao ano e a taxa do dólar, lá em 2033, fica em R$ 3,00. Em um cenário neutro, o Brasil conseguiria realizar parcialmente as suas reformas. O PIB cresceria em média 2% ao ano, a inflação ficaria por volta dos 4% e o dólar chega aos R$ 4,00 em 2033. Já um cenário pessimista, que é um cenário que a gente deseja que não
alcance, né? É quando o Brasil não conseguiria fazer nenhuma das reformas estruturais previstas para os próximos 10 anos. O PIB cresceria apenas 0,5% ao ano. A inflação chegaria por volta dos 6% e a taxa do dólar chega aos R$ 6 em 2033. Então, este seria o pior dos cenários, considerando a taxa de investimento sobre o PIB. E quais as forças que o Brasil precisaria ter para alcançar o melhor dos cenários, ou seja, o cenário otimista que foi projetado pelos economistas? A gente precisaria sim das reformas para o equilíbrio das contas públicas, de algumas políticas monetárias que controlassem as taxas de juros e inflação e políticas externas que favoreçam a inclusão do Brasil ainda mais em novos mercados, no mercado externo, que é algo que a gente já vem tentando fazer ao longo dos anos. Além disso, uma força importantíssima que o Brasil precisa considerar é a evolução da tecnologia. Além das forças-chaves, é necessário compreender alguns fatores antagônicos e adversos. Inflação, PIB, variações nas taxas de juros, desemprego e consumo são elementos vitais que funcionam como sinais claros de saúde econômica de um país. A inflação, por exemplo, reflete o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços. O PIB é o indicador-chave que mede o valor total dos bens e serviços produzidos em um país. As variações nas taxas de juros, controladas pelos bancos centrais, influenciam os custos de empréstimos e investimentos. O desemprego é um indicador sensível, refletindo a saúde do mercado de trabalho. Por fim, o nível de consumo, representando a demanda dos consumidores por bens e serviços, é um indicador crítico. Além da falta de conhecimento e do medo de perder dinheiro, outras barreiras significativas podem ser identificadas como desafios. Um dos aspectos chaves é a educação financeira limitada. Muitos brasileiros não tiveram acesso a uma formação adequada em finanças pessoais e investimentos, o que resulta em uma compreensão limitada sobre como os mercados funcionam e quais estratégias adotar para investir com segurança. Outro fator é a desconfiança gerada por experiências passadas ou pela falta de familiaridade com o ambiente de investimentos, como notícias de fraudes financeiras, por exemplo. Além disso, muitos brasileiros tendem a preferir a segurança do dinheiro guardado na poupança que, embora seja considerada uma opção de baixo risco, muitas vezes não oferece um retorno significativo. Neste primeiro quadro de tendência, iremos analisar o evento de variações nas taxas de juros. Com elas, teremos que, com juros elevados, as vantagens de se investir em ativos de renda fixa aumentam, e por isso, com a queda da Selic, o interesse do investidor pelos ativos de risco que oferecem maior rendimento devem aumentar. Em seguida, temos as variações nas taxas de câmbio. Se a moeda local de um investidor se desvaloriza em relação ao dólar, os retornos do investimento em termos de moeda estrangeira serão reduzidos. Isso pode afetar a atratividade de investimentos em determinado país e levar a uma maior aversão ao risco por parte dos investidores. O próximo quadro é de incerteza política. Diante do quadro eleitoral de incerteza, os investidores têm deixado de movimentar seus recursos, preferindo esperar ou adiar investimentos, optando assim pela liquidez. Por último, temos as crises econômicas. As crises deixam os investidores mais cautelosos. Juros altos significam que o acesso ao capital é menor, diminuindo também a quantidade de recursos disponíveis para investimentos. Isso reflete diretamente na quantidade de investidores ativos. Panorama geral. Investimento direto e investimento de portfólio são duas abordagens distintas para alocar recursos financeiros, onde a taxa Selic pode impactar esses dois tipos de investimentos. Com a queda da Selic, o cenário geral sugere uma mudança no apetite dos investidores por ativos mais arriscados em busca de retornos mais elevados. Tanto o investimento direto quanto o investimento de portfólio podem desempenhar papéis importantes nesse contexto, com os investidores avaliando cuidadosamente as oportunidades e riscos associados a cada abordagem. A diversificação e a análise detalhada de cada um dos investimentos torna-se aspectos críticos em um ambiente de taxas de juros mais baixas, onde a busca por rentabilidade pode envolver maior complexidade e estratégias mais elaboradas. Economia. O panorama econômico é altamente dinâmico e dependente da interação complexa desses eventos. Os investidores, sejam eles envolvidos em investimentos diretos ou de portfólio, precisam ser ágeis e adaptáveis. Estratégias de investimentos devem levar em consideração não apenas os eventos mencionados, mas também a interconexão entre eles. Diversificação, análise de riscos aprofundada e uma compreensão abrangente do ambiente econômico são fundamentais para navegar com sucesso em um panorama econômico que está constantemente sujeito a mudanças.
Sociedade. Esses eventos têm ramificações sociais que podem moldar a qualidade de vida, oportunidades e relações dentro de uma sociedade. A capacidade de resposta de governos, instituições e comunidade diante desses eventos desempenha um papel fundamental na determinação de como a sociedade enfrentará desafios econômicos e políticos. Um olhar holístico para o panorama geral da sociedade, considerando os aspectos econômicos e políticos, é crucial para a construção das sociedades resilientes e sustentáveis. Governo. A habilidade do governo em lidar com esses eventos é crucial para a estabilidade econômica e social. Estratégias eficazes de política econômica, regulação sólida e tomada de decisão informada são essenciais para enfrentar desafios como variação da taxa de juros, variação nas taxas de câmbio, incertezas políticas e crises econômicas. Um governo capaz de se adaptar nas condições econômicas em evolução e agir de maneira coordenada tem uma maior probabilidade de promover bem-estar à população e a prosperidade econômica. Mercado. O panorama do mercado é um reflexo dinâmico das condições econômicas e políticas globais. A capacidade de os investidores se adaptarem a esses eventos, avaliarem adequadamente os riscos e identificarem oportunidades é crucial. A diversificação de portfólio, uma abordagem estratégica e uma compreensão profunda dos fundamentos do mercado são fundamentais para navegar com sucesso em um ambiente caracterizado por variações na taxa de juros, variações na taxa de câmbio, incertezas políticas e crises econômicas.